bem-vindo ao canal Ermira Cultura. Meu nome é Rosângela Chaves e estou dando início a mais um programa Miradas, o nosso programa dedicado a temas filosóficos. E é com muito prazer que hoje eu recebo aqui a professora Suzana de Castro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Boa tarde, professora. É um prazer e uma honra tê-la aqui no nosso programa e no nosso canal. Obrigada, Rosângela. Obrigada a todos os ouvintes. Obrigada pelo convite. Bom, e antes de começar a entrevista com a professora, eu queria só pedir para quem nos assiste que se inscrevam no nosso canal, que compartilhem os nossos conteúdos, curtam os nossos vídeos, que isso é muito importante para a gente ampliar o nosso alcance. Eu peço também que visitem o nosso site, em ermiracultura.com.br. Nosso site ele é atualizado toda semana, com entrevistas, ensaios, poesia, crônica, sempre com conteúdo muito interessante. Bom, eu vou ler aqui rapidamente o currículo da professora Suzana, né? Ela tem graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Filosofia pela mesma universidade, doutorado em Filosofia pela Ludwig Maximilian Universität de Munique, na Alemanha, e pós-doutorado em Filosofia na Cunha Graduate Center, de Nova York, nos Estados Unidos. Atualmente, ela é professora associada do Departamento de Filosofia e do Programa em Pós-Graduação em Filosofia da UFRJ. Bom, ela tem atuado com os seguintes temas na área de filosofia: filosofia da educação, neopragmatismo e estudos de gênero com ênfase no decolonialismo. Ela também coordena o Laboratório Antígona de Filosofia e Gênero e o projeto de pesquisa de extensão Temas Filosóficos na Literatura. A professora é autora de vários livros, dentre eles Filosofia e Gênero, Ontologia e As Mulheres das Tragédias Gregas, Poderosas, entre outros capítulos de livros também. Mas o tema da nossa conversa hoje é a respeito do mais recente lançamento da professora, que é esse livro aqui, Aristóteles, uma introdução que saiu pela editora da UFRJ. Bom, e é sobre esse livro que eu a convidei para a gente conversar. E a minha primeira pergunta, professora, tendo em vista os seus interesses mais recentes, né, só tem trabalhado muito, né, com a questão de gênero, por exemplo, de decolonialismo, né, por que voltar a Aristóteles, não um autor, né, você também é um especialista, mas por que voltar a Aristóteles neste momento, né, ainda mais tendo em vista se a gente for pensar essa segunda década do século XXI, tão conturbado, tanto em nível nacional e internacional. Então, por que voltar a Aristóteles neste momento, e principalmente com um livro voltado para um público não necessariamente iniciado, mas também que tem interesse na obra do filósofo? Obrigada, Rosângela. Esse livro, na verdade, ele começou a ser escrito, a primeira versão dele, em 2016. Foi um livro escrito sob encomenda. Na verdade, ele foi originariamente pensado para uma coleção da editora Vozes, chamada 10 lições sobre... Aí tem vários autores, né? E eu escreveria sobre Aristóteles, a convite do organizador da coleção, Flamarion Tavares. Num primeiro momento estava tudo certo, mas aí depois, durante o decorrer desse período de envio de material, eu iria escrever inclusive um outro sobre Sêneca, que eu acho que é um autor que eu ainda gostaria de escrever um livro semelhante a esse, com esse mesmo caráter introdutório e dialógico, assim, com o público de maneira geral. Mas eu não sei o que houve, depois de muitas tentativas de troca, a coisa não andou, e então, em 2018, eu peguei esse material e ofereci para o conselho editorial da editora da UFRJ, que aprovou a sua publicação. Então, uma vez tendo sido aprovada, eu tomei o cuidado de escrever para ele e dizer que eu não estava mais, não iria mais publicar com ele por dúvidas, vai que acontece alguma coisa, né? Eu não cheguei a assinar contrato, então, para mim, a situação ficou tranquila do ponto de vista legal, mas foi uma situação meio estranha. Mas, enfim, eu estou muito feliz com o fato dele ter sido publicado, apesar de ter sido enviado em 2018, uma segunda versão, né? A primeira foi em 2016, a segunda em 2018, aí
esse é o final de 2020, portanto, 4 anos aí para ser lançado. Então, não foi uma obra nesses termos. Eu escolhi porque ela foi feita sob encomenda, inicialmente, né? Com esse formato introdutório. Seriam 10 lições sobre um autor para um público geral, pegando aspectos gerais. Dentro desse formato, eu fiz uma introdução. Então, não foi pensado para responder nenhuma coisa específica, né? Foi mais um livro de caráter de divulgação do pensamento de um autor. Sim. Bom, na introdução do livro, você escreve, né, que para Aristóteles, eu vou citar aqui o que você escreve: a política é o saber superior, pois todos os saberes dependem da eficiência da organização política colaborativa da cidade-estado para o seu florescimento. A finalidade da política é a organização harmônica da cidade. Os governantes e os governados trabalham para o bem coletivo, fecha aspas, né? Essa visão tão grandiosa da política, na sua opinião, ela ainda conserva algum sentido nos dias atuais? Bom, tem várias atualizações que precisam ser feitas, né? Eu acho que a primeira delas concerne a virada a criação da ciência política, tal qual a entendemos, com o trabalho de Maquiavel, né? Quando ele é publicado no início do século XVI, há uma ruptura com tudo que até então se entendia como um texto sobre política, né? Esse é um caráter importante, né? Ele separa a moral da política, o Maquiavel. Até então, né, o humanismo todo que tem, né, no Renascimento, que bebe um pouco nas fontes greco-romanas, todos eles, quando pensavam em política, ou a filosofia pensava em política, pensava nesse tratamento moral também, né, no sentido de que o governante ele deveria ter virtudes, excelências morais, né? E como condição para ele ocupar um cargo de governante. O Maquiavel separa a política da moral. No entanto, tem uma questão bem interessante no pensamento político de Aristóteles, que eu acho, pelo menos, que é quando ele fala que nós somos, nós, seres humanos, animais políticos. Ele diz isso em várias passagens da política. Nós somos animais políticos, seres políticos. Eu acho que essa é uma frase simples, mas ela é bem lapidar de uma certa observação da nossa características, da nossa forma de ser enquanto seres humanos, né? E aí ele vai observar que nós necessitamos da companhia um dos outros, né? Nós somos seres gregários. O que significa isso na visão dele, ser gregário? É sermos seres que vivemos em cidades, né? Cidades no sentido da polis. A polis, que é a cidade-estado grega, ela é uma cidade que tem certas características que configuram uma ideia de comunidade, digamos assim. Então, o ser político de Aristóteles, independente de você precisar ou não do outro, é estar vivendo numa cidade, estar vivendo numa comunidade na qual nós precisamos, para bem viver, viver de maneira satisfatória, da ajuda um dos outros, da especialidade dos diversos atores que compõem uma cidade, e que nós não teríamos se vivêssemos isoladamente. Então, para ele, essa visão é uma visão bem simples, né? Bem lapidar, mas eu acho que não há nada que depõe contra ela, nesse sentido da política enquanto necessidade que nós, seres humanos, temos para vivermos bem, de vivermos numa cidade na qual nós possamos contar, compartilhar com a ajuda e a presença das outras pessoas. Agora, é fundamental
que o governante saiba que o motiva é o bem comum e não mais o bem individual. Você também, logo nos capítulos iniciais do livro, depois da introdução, você faz ali uma pequena biografia, né, dos dados biográficos do Aristóteles. Né? Então, a gente está sabendo, né, como de conhecimento, que ele nasceu em Estagira, né, que depois ele se mudou para Atenas, e peregrinou por várias outras cidades. Né? E o que é interessante é que sempre na condição de estrangeiro, ou meteco, né, para usar o termo grego. Né? Você acha, professora Suzana, que essa condição, né, de ser sempre uma espécie assim, de outsider, vamos dizer assim, né, isso influenciou de alguma forma a própria maneira de filosofar do Aristóteles? Como se ele tivesse um certo distanciamento das comunidades nas quais ele percorreu? Isso é uma observação interessante, não é uma observação que eu tinha feito. Eu acho que a condição econômica dele o transformava num meteco diferenciado. Ele era um estrangeiro, no entanto, um estrangeiro que vinha de um lar, digamos assim, abastado, de uma segurança. O pai era médico na corte do rei da Macedônia. Quando ele chega em Atenas para estudar com Platão, ele estava num ambiente que certamente ele encontrava outros estudantes de outras partes, porque todos afluíam em Atenas, né, para estudar. Ele sai de Atenas com o seguinte dito: não sairei para que não se cometa mais um crime contra a filosofia, né, sob ameaça de morte no momento em que havia um sentimento antimacedônico muito forte. E por conta da ligação dele com o Alexandre também, de quem ele foi preceptor, né? Toda a ligação dele com a corte, com a Macedônia. Ele era considerado um aliado da Macedônia, apesar de ser profundamente helenista. Agora, ou seja, defensor da polis ateniense como modelo, enfim, social, político e cultural. Quando ele sai, esse período que você nomeia de viagens, o que chama a atenção de quem lê sobre isso é que ele inicia um período que é também um período científico, digamos assim, de pesquisa mais nesse âmbito da natureza. Então, eu acho que ele viveu um tempo em Lesbos, numa condição muito favorável. O tirano da cidade dava a ele todas as condições de trabalho. Então, eu acho que permitiu a ele sair da academia, onde havia toda essa troca de ideias, de opiniões, em cima das ideias de Platão, né, e que se falava, ele vai para fora, ele consegue começar a construir também uma reflexão, uma contribuição própria, que vem desse olhar curioso com a natureza, com a observação da natureza. Eu diria assim. Aí você falou também, porque da relação dele com Platão, que ele chega em Atenas, né, de acordo com os dados que estão lá no seu livro, aos 17 anos ingressa na Academia de Platão como estudante. Né? Ele lá permanece por vários anos, né? E a primeira vez que ele sai de Atenas é quando da morte do Platão. Né? Sobre essa relação dele com o seu mestre, né? Em que aspectos ele se aproxima da obra de Platão e em que aspectos, a gente pode dizer assim, em linhas gerais, né? Que ele se distancia? Eu acho que no livro eu menciono, porque assim, ilustra bem esse quadro, esse afresco do Rafael, né? Que está na Capela Sistina do Vaticano, em que é chamada Academia de Platão. Então, tem vários filósofos e no centro você tem Platão e Aristóteles, no que seria o Platão e Aristóteles, né? Platão segurando Timeu, com o dedo apontado para cima, e Aristóteles com a Ética Nicômaco apontando a mão para baixo.
É meio simbólico isso, mas de alguma forma, Platão foi um grande mestre para Aristóteles. Ele discute as ideias de Platão com muito cuidado, né? E as críticas e os debates que são feitos internamente, ele também observa, ele anota, ele... Agora, existem divergências grandes entre os dois, que de tal maneira que você fala que ele criou uma própria escola, né? A escola, o liceu, né? Ele criou uma linha de pensamento própria. A ênfase que Aristóteles dá à vida mundana, prática, ela distancia um pouco da visão que a gente tem do Platão via Sócrates, que é uma visão de uma filosofia separada das questões, digamos, de vida diretamente do cotidiano das pessoas. Então, eu acho que, assim, de uma maneira bem geral, Aristóteles está preocupado com uma filosofia que responda às demandas mais existenciais propriamente dos indivíduos, enquanto Platão tem uma perspectiva, uma ênfase maior em princípios que valham independente dessas condições empíricas, materiais, existenciais. Bem geral, assim, porque é bem complicada essa separação. No livro também é um capítulo dedicado à ontologia e à lógica, né? Aristóteles, a gente sabe, foi o fundador da lógica como disciplina, e no que se refere à ontologia, que também eu vou citar um trechinho do seu livro, você escreve: foi o primeiro filósofo a propor um inventário dos elementos da realidade. Tendo em vista que ele lançou, a gente pode dizer assim, as bases, né, desses dois campos aí da filosofia, o que a gente poderia dizer, se é possível apontar isso, que permanece de essencial das contribuições do Aristóteles nessas duas áreas? A lógica é uma matéria que definitivamente ganhou bastante campo. A lógica é quando ela se associou à matemática, né? E Aristóteles não faz uma lógica matemática, ele faz uma lógica voltada para as formas de organização do pensamento, do raciocínio, né? Como a gente fala. Ele está preocupado mais na ordem da apresentação, na metodologia, no método da organização do pensamento, com vistas a uma conclusão, do que propriamente nas questões que depois ficaram mais aparecendo, nas questões mais da lógica matemática. Nesse sentido, o pensamento dele, ele é válido, por exemplo, na lógica, me parece ainda muito válido na retórica, em campos em que os argumentos são muito importantes. Com relação à ontologia, se costuma dizer que ele tem dois sistemas de ontologia, né? Eu escrevi um livro que é sobre a teoria da substância, em que eu falo um pouquinho sobre isso, e também sobre as três formulações dos objetos da metafísica de Aristóteles, em que eu falo só sobre ontologia. Mas por que dois sistemas de ontologia? Porque você vai ter um sistema do livro das categorias, que faz parte desse órgão, que são os livros considerados da parte do método, e você vai ter um sistema na metafísica, né, que são dois sistemas que parecem se contradizer. No categorias, essa ontologia ela é dividida em dois grupos. Os acidentes, que ele chama, os acidentes e a substância. A substância é algo que subjaz, é o hipokeimenon, que ele chama, as qualidades. Essa teoria da substância, quando ela chega na metafísica, ela vai ser bem mais amplificada, porque se trata agora de tratar do que é o essencial. Ele considera os acidentes como sendo algo que não diz o ser. O que diz o ser é a substância, o que ele chama o sia.
A ontologia reduz praticamente o mundo nessas classificações, quais são as categorias, e aí entre as categorias você teria as categorias que são acidentes, portanto elas são posterior ao próprio ser, e o ser em si mesmo. Qual é a divergência entre um sistema e outro? É quanto ao que se considera substância. No livro das categorias, Aristóteles parece indicar que a substância é o indivíduo, é o que ele chama de todeti. É o indivíduo, é isto aí. Né? Este Sócrates, enfim, são os indivíduos, ou os seres individualizados. Já na metafísica, o livro Zeta, que é um livro sobre a teoria da substância, essa substância é dividida entre forma e matéria. E aí complexifica um pouco, que é a teoria do ilemorfismo. O que vem primeiro, a forma ou a matéria? Aí é uma discussão bem elaborada, mas enfim. Essa classificação nos termos aristotélicos da ontologia, né, o que é o ser, de que forma se diz o ser, de quantas formas se diz o ser, ela vai ter vários desdobramentos, né, ontologia especialis, ontologia geralis, e vai ter uma recepção que eu acho muito boa, eu deixo aqui só como dica, porque na verdade não é o tema da nossa conversa, que me parece quando o filósofo norte-americano Arthur Danto, que é um especialista em estética, quando ele fala da transfiguração do lugar comum, quando ele vai analisar a obra de arte contemporânea, conceitual, ele usa de maneira assim magnífica o pensamento da ontologia. Então, eu sugiro assim, a quem esteja nos escutando, que queira ver a atualização desse pensamento da ontologia, para mim é o melhor do que eu conheço, assim, o uso que o Danto faz do tema do que é da ontologia na sua estética, que alguns chamam estética analítica, mas eu para mim não importa também se é analítico ou não, mas é uma teoria sobre objetos de arte. Bom, o outro tema também que você explora no livro é com relação à ética, né? Que para Aristóteles, como está registrado no livro, ela está como a política ligada à prática, ligada à ação, até num contraponto mesmo ao Platão, não é? Quer dizer, pensar a ética como estando ligado, né, à praxis, à ação, né? Aí, tendo em vista isso, qual que é o significado dessa expressão que é tão utilizada da boa vida? Alguns falam vida boa, né, em Aristóteles. O que a gente pode pensar como uma boa vida no sentido ético para Aristóteles? Esse é um tema forte, muito presente ainda nas discussões contemporâneas. Eu acho que a ética de Aristóteles ela é muito atual e usada, né, ainda na filosofia contemporânea, com a sua contribuição muito atual. Ele, diferente de Platão, ele fala na ética que não existe só um bem, há vários bens, múltiplos bens, né? Bem, em Platão parece ser um só, né? Um bem único, um bem universal. E o Aristóteles fala, não, existem vários bens, mas nós precisamos separar os bens que são meios e os bens que são fins, né? Diferente dos animais, os seres humanos, na concepção de Aristóteles, os seres humanos eles possuem a capacidade da ação. Portanto, diferente de um animal que apenas se move, o ser humano ele age, ele tem uma praxis. Que, na visão dele, isso significa que nós podemos, nós normalmente agimos de maneira reflexiva, ou seja,
Nós tomamos decisões que vão levar a ações. Ações que vão, de alguma forma, ter impacto na nossa vida e no futuro, digamos assim. Então, nossas escolhas, elas refletem um raciocínio prático, que é esse raciocínio, diante de determinada situação, qual a ação que eu vou tomar? A decisão, a escolha, né? Prohaireses, que ele chama. A gente precisa, antes de fazer algo, a gente reflete. Qual é a melhor a saída para essa situação? Qual é a melhor ação que eu devo tomar? E quando eu levo em conta esse raciocínio prático, da praxis, eu penso no fim. Portanto, no futuro, eu penso nesse telos, né? A minha ação ela é voltada para um bem, para um fim. Eu quero chegar a algum objetivo que seja bom. E para mim, dependendo da situação, para os que estão perto de mim, vai depender muito de como você está sendo exigido naquele momento, para qual tipo de decisão que você tem que tomar, escolha que você tem que fazer. Então, nesse sentido, o bem ele vai variar de acordo com a situação. Ele é o alvo da sua ação, é esse bem. De maneira geral, o bem último, que não é mais um bem particular desse telos da ação prática, o bem último, ele vai chamar da felicidade. A boa vida é uma vida que é pautada pela eudaimonia, pela felicidade. O que é a felicidade em Aristóteles? Que também é um mundo de temas. Esse fim último é a felicidade. O que é isso, né? Ser feliz. Considerar alguém como tendo sido uma pessoa feliz. De maneira geral, ele vai usar esse argumento do ergon. Quer dizer, a pessoa tem uma virtude, né? Ele usa o exemplo do tocador de flauta, enfim. Qualquer pessoa que exerça um tipo de função como meio de vida, essa pessoa ela será elogiada e se sentirá também prestigiada quando essa função for bem exercida, né? Ela for uma boa tocadora de flauta, uma boa tocadora de cítara, qualquer coisa assim que tenha excelência. É o sentido da areté, não no sentido da virtude, mas da excelência. Aí ele se pergunta, qual é o nosso ergon, qual é a nossa função? Independente das demais atividades que nós façamos, profissionais, familiares, qual é a nossa função? O que nos distingue dos outros seres vivos? E aí, na concepção dele, é a nossa capacidade de agir racionalmente, que eu estava falando antes, quer dizer, a nossa capacidade de tomarmos decisões, refletirmos e agirmos em conformidade com esse processo de reflexão. Isso, na medida em que a gente pauta as nossas decisões de uma maneira reflexiva, pensando no impacto das nossas decisões, pautando bastante as nossas ações, a gente vai, segundo Aristóteles, não numa vez, numa decisão aqui, numa ali, mas ao longo de uma vida, a gente pode dizer que o indivíduo se foi feliz, né? Ele foi feliz, né? Na medida em que a sua vida ela é acompanhada por essas decisões e ações práticas em conformidade com esse ergon, com essa excelência humana, que é o raciocínio prático. A frônese, se vocês conhecem esse conceito. Não, mas então, sobre esse aspecto, então, para dizer se uma pessoa teve uma boa vida, você só pode dizer isso de forma retrospectiva, então, ao final de toda uma vida. E a própria pessoa não tem como dizer isso, né? São os outros que vão dizer, me parece, não é? Que vão qualificar aquela vida como boa ou não. Eu mesma não posso dizer se a minha vida foi boa ou não, sobre esse aspecto.
até o último suspiro, ainda há espaço para você se aperfeiçoar, se tornar um ser humano mais justo, né? Que eu acho que é o conceito de virtude mais excelente, é a virtude. Sim. E com relação agora, a gente falou da ética, eu queria também abordar um tema da política, porque ainda mais para quem, eu também dou aulas, né, e quando a gente vai apresentar alguns temas da política, sempre causa assim, um certo espanto entre os alunos, como que o Aristóteles considera a democracia como uma forma degenerada de governo, não é? Por que essa crítica à democracia? E qual seria, na opinião do Aristóteles, o regime de governo ideal, não é? Virtuoso, vamos dizer assim? Então, ele tem um raciocínio que é bem organizado. Ele parte de uma premissa, que é a premissa da autoridade. Quando, naqueles termos aristotélicos, quando em casa o senhor exerce sua autoridade sobre o escravo ou sobre a mulher e os filhos, a autoridade dele é com a finalidade particular, o interesse é pessoal. Ele usa esse poder para atingir uma finalidade pessoal. Quando nós estamos falando de autoridade política, o critério para identificar uma boa constituição, um bom regime político de um mau regime político, para Aristóteles, é saber se essa autoridade está sendo utilizada para o bem comum. No caso da democracia, ele coloca a democracia como um regime que é a degeneração da politia, assim como a oligarquia é a degeneração da aristocracia e a tirania a degeneração, o regime deturpado da monarquia. Então, considerando no nível monarquia, de um rei que está pensando no bem de todos os súditos, a aristocracia, os excelentes, pensando no bem de todos os seus cidadãos. A politia também, e a democracia já seria uma forma de se ler o regime da democracia como sendo o governo do povo para o povo. Aí, como é a visão dele? Por que a degeneração da politia? Porque, nesse caso, você tem o favorecimento de um extremo. Quer dizer, eu vou fazer com que essa polis, organizada sob o meu comando, ela sirva aos interesses do povo. O que é o povo? No caso, são os que não possuem propriedades, são os que não têm meios, patrimônio, né? É o povo, que depende do soldo, do salário. Que, como em todo mundo, é a maioria, na verdade. E quem são os que não não são favorecidos? São os que possuem propriedades, que são os donos das terras, enfim. E aí esses seriam, num regime de democracia, eles ficariam sendo prejudicados. Então, não é o bem comum. Na concepção dele, a politia seria esse regime que deveria não favorecer um extremo nem ao outro, mas seria um regime que buscaria o bem de todas as classes. E deveria ser, isso pode parecer estranho, o que estaria no extremo seria uma classe média, mas é uma classe média não no sentido nosso, como nós pensamos contemporaneamente, mas ele está pensando no hoplita, no pequeno agricultor rural, que é uma pessoa que não tem grande posse, mas também ela tem uma posse pequena, uma propriedade menor. Então, essas pessoas, elas sabem o que é não ter e sabem o que é ter. Então, elas estariam nesse meio, essa concepção filosófica do meio que ele herda da filosofia daquele momento, né? A ideia de que você deve evitar os extremos, ela se espelha nessa consideração sobre o regime político ideal.
Mas parece que também aí nessa crítica da democracia está também uma percepção assim, né, de como que a plebe também pode estar assim, sujeita a acabar sendo atraída pelo discurso de um demagogo, não é? E, e esse demagogo depois se revelar um tirano, né? Que, venhamos e convenhamos, tem uma atualidade tremenda, não é? Eu acho que essa demagogo, acho que é muito importante a gente estar lendo, essa observação é super pertinente, realmente o demagogo é alguém que promete muito, mas faz pouco, né? E utiliza-se disso para poder conseguir angariar o apoio de maneira absolutamente em não conformidade com o interesse comum, sem dúvida. Mas eu acho que o conceito de democracia, eu gosto muito do tratamento, aí saindo um pouco do autor, mas um tratamento que contemporaneamente se dá, né? Democracia como sendo um regime político em que a gente vive a pluralidade, a multiplicidade de interesses. E numa sociedade de massa, com esse número de gente que a gente tem, não é só a democracia, ela não pode ser aquela democracia da participação pontual na eleição, ela tem que ser todo um regime. Eu acho que John Dewey fala isso, há outros autores contemporaneamente perguntando, inclusive, se nós algum dia tivemos democracia. Sim. Será que nós realmente, se fala nova república, voltamos à democracia depois do fim do período da ditadura militar, mas voltamos de fato? Quer dizer, a gente precisa refletir nas bases de uma democracia participativa. É toda uma noção que ainda nós não temos. Mas, na época, a democracia grega ela era radical. Você tinha a participação de todos os cidadãos que eram sorteados e que, uma vez sorteados a partir do seu demo, eles eram obrigados a realmente participar das instituições coletivas e tomar decisões. Depois eram sorteados outros. Então, havia participação. No nosso caso, a gente vive hoje uma pergunta que já alguma vez no Brasil houve uma democracia participativa? Eu acho que esse é o nosso dilema. E aí somos muito, muito facilmente, infelizmente, eu digo tristemente, presos, quando digo nós brasileiros, da demagogia. Professora, tem um outro capítulo também no seu livro, que você deu o nome de Emoções, que descreve a forma como Aristóteles compreendia as paixões humanas, né? Diferente do Platão, ele não opunha paixão e razão, né? Corpo e alma, né? Pelo contrário, ele defendia que a paixão e a razão elas estão conectadas, né? Você poderia explicar melhor como se dá essa conexão entre paixão e razão, de acordo com essa concepção aristotélica? Esse é um dos temas assim muito interessantes de Aristóteles. Assim, eu acho fantástico. É o livro 2 da Retórica, se eu não me engano, e também na Poética ele fala da participação das emoções. É muito legal, muito bacana, porque mostra assim como depois a gente vai estudando um pouco mais e lendo sobre os estoicos, a gente vai vendo como isso foi importante para o desenvolvimento depois da filosofia estoica, porque a ideia é que a emoção ela não vem, como normalmente a gente pensa, é a primeira reação nossa. Assim, acho que a psicologia trabalha bem isso, né? A gente tem que trabalhar muito o que a gente pensa, a gente tem que trabalhar muito sobre quais são as nossas memórias, porque as emoções elas não vêm do nada, elas vêm atreladas, associadas a uma crença que nós já dispunhamos. Então, a filosofia de Aristóteles, ela mostra, na retórica, Aristóteles mostra que a base cognitiva das emoções. Certas emoções, aí ele faz um catálogo bem interessante de algumas emoções para mostrar para o retórico como ele pode produzir certas emoções. A retórica ela é uma ciência
produtivo, ela produz certas emoções para beneficiar o seu interesse de convencimento. E veja, não é convencimento demagógico, não é porque eu quero que todos me amem, então eu vou criar qualquer argumento estapafúrdio. Não é nesse sentido, é a persuasão num sentido de convocar os indivíduos a um raciocínio que os leve a uma certa emoção que favoreça a crença que está sendo proposta e que ela pode ser uma crença, deve ser, na verdade, uma crença boa e não uma crença negativa, uma crença que venha cheia de preconceito e de discriminações e falsidades. Então, é muito importante hoje, no meu ponto de vista, a Martha Nussbaum trabalha muito com isso, né? As emoções políticas. É muito importante a gente se dar conta de como algumas falsas crenças continuam sendo repetidas e reiteradas sem que nós possamos, mas nós devemos persuadir as pessoas a terem um papel mais reflexivo sobre essas crenças. Porque aí muda as emoções. A empatia é uma emoção fundamental para a política. O amor é fundamental para a política, mas você só vê as emoções de ódio, né, de egoísmo sendo professadas. Outro tema também que você trabalha é com respeito à educação, não é? E você escreve que o foco principal em Aristóteles, assim como em Platão, era a paideia moral. O objetivo da educação grega era educar para a virtude e, assim, para a boa cidadania e a boa política, né? Mais na frente também você vai observar que, diferentemente de Platão e Sócrates, para Aristóteles a virtude não depende do conhecimento, né? Então, como é que deve ocorrer esse processo da paideia moral em Aristóteles, né? E que você pontuasse mais para a gente essa diferença do processo educativo, então, com relação ao Platão e a Sócrates, por exemplo. Ele fala no último livro da Política sobre a música, né? O papel da música, da escolha da música, porque na concepção grega, a música tem um papel muito importante na educação moral. E o que é interessante, eu acho, que diferencia do Aristóteles, me parece, do Platão, desculpa, é um entendimento que nós estamos sempre em desenvolvimento, em progresso, né? Em evolução, em crescimento. Então, a criança, o jovem, ela pode ser, digamos assim, formada. Ela não traz já dentro de si essas bases, elas vão sendo construídas na medida em que ela recebe os estímulos externos propícios para o seu desenvolvimento intelectual e moral. Uma coisa depende da outra, já que emoção sem razão é uma emoção descontrolada. Você precisa da razão para domesticar ou esclarecer um pouco essas emoções para que elas sejam canalizadas de maneira adequada naquele sentido das escolhas, das boas escolhas, né, de ação. Então, acho que Aristóteles fundamentalmente entende que nossa formação ela vai sendo feita na medida do crescimento e do desenvolvimento dos indivíduos, quando se tem, e aí é uma coisa totalmente diferente de Platão, também a boa sorte, porque isso é uma grande contribuição que a Nussbaum dá com o livro dela sobre a fragilidade da vontade, é mostrar que Aristóteles sabia que as condições materiais, as condições emocionais, enfim, tudo isso influencia no desenvolvimento psíquico e desenvolvimento moral dos indivíduos, né? Dos jovens, das crianças. E às vezes é uma questão de sorte, de uma situação do qual você não pode dizer, não, todos nascemos para sermos seres eticamente
bons e louváveis. Não, dependendo do contexto do seu nascimento, do contexto das suas escolhas que você vai fazendo ao longo da sua vida, é difícil. Então, tem muitas variáveis. Outra contribuição que ele deu também fundamental, você já falou antes, né, a respeito do... foi com relação à estética, né, que você até comentou antes, e um trecho do capítulo dedicado a esse tema do seu livro, está escrito o seguinte, que as artes possuem um papel ético fundamental. Como é que dá esse cruzamento entre ética e estética, então, no pensamento aristotélico? Bom, esse é um tema também muito importante em Aristóteles, né? Que é o livro dele sobre a poética, que ele se refere, inclusive, na política. A política é um livro interessante porque faz referência à ética, Nicômaco, e faz também referência à poética, que é um livro do qual, infelizmente, só temos acesso ao livro sobre a poesia dramática e a épica, mas que ele também teria escrito sobre as comédias. E nesse momento, assim, a leitura que a gente faz contemporaneamente do papel das tragédias é que elas serviam como um processo de educação do público adulto, porque a gente pensa que as tragédias elas eram vistas, o auge dela é o século V, que é o século da democracia. Não é o século que Aristóteles tenha vivenciado, mas ele era um leitor voraz, ele cita muito, usa muito fragmentos das tragédias, porque são maravilhosas, realmente, e é um fenômeno. E nesse século, os festivais que eram feitos, em que havia essas apresentações das tragédias, eram frequentados por toda a população. Há dúvidas se era só masculina, acredita-se que sim, porque as mulheres não tinham vida pública. E atuado também por homens, enfim. O conteúdo, quer dizer, como hoje, né, o conteúdo dessas peças só aparentemente diziam respeito a fatos passados, da época arcaica, mitológica, mítica. Os tragediógrafos, brilhantes homens das letras, usavam a forma dramática e dos mitos antigos para tratar das angústias da época, das encenações. Então, é um mecanismo político mediante o qual a população que se via diante de uma demanda absolutamente extenuante, que é serem legisladores e atuarem nas instituições, através das tragédias, eles conseguiam a necessária reflexão ético-moral, empática, importante para a atuação dessas pessoas quando elas forem, caso elas viessem a ser escolhidas, atuarem em algum desses tribunais, em alguma dessas instâncias da burocracia da polis ateniense. Então, mas isso, olha só, é importante qualificar bem essa fala, porque não significa que em momento nenhum dos tragediógrafos fez algum tipo de concessão da prosa, da beleza da prosa poética, dramática, para introduzir um conteúdo. Era simplesmente uma dimensão de aproximação dos dramas existenciais que essas tragédias proporcionavam, usando aqui e acolá a linguagem também mitológica. Mais Ésquilo, e aí você tem toda uma gradação até Eurípides. Então, acho que Aristóteles ele percebe essa dimensão que ele vai chamar de catarses, né?
a dimensão de como as tragédias, ao mexerem com essas emoções tão primitivas dos indivíduos, ela servia também como um aprimoramento ético, pela capacidade de empatia. Pelo menos é a leitura que eu faço, assim, da importância da tragédia para Aristóteles e como ele lia a tragédia, que já havia acabado na sua época. Não havia mais a tragédia nesse sentido absolutamente primoroso do século V. Assim, só aqui tentando pensar um pouquinho, assim, com relação ao que você falou, me parece também que uma vida também sem arte, sem usufruir, né, do que a arte pode nos conceder, parece também que ela acaba sendo também empobrecida sob esse aspecto, se a gente for pensar no que o Aristóteles escreveu, sobre esse aspecto ético também, sobre esse aspecto de que a arte também proporciona uma espécie assim, de alargamento do próprio eu, não é? Com relação à realidade também, como que uma vida também, e isso é muito grave quando a gente pensa nos ataques à cultura que tem sido feito nos últimos anos, né? Como que tipo de consequência que isso também pode ter, não é, professor? Muito bom, Rosângela. Acho que sem arte a gente seca, a arte ela tem um papel. Eu vejo como a arte ela é uma das bases de resistência fantástica, maravilhosa. E ela está onde a gente menos espera, entendeu? Ela tem efeitos como é que eu posso dizer, sei lá, de reflexão, de felicidade, né? Eu acho que ela tem um papel hoje, eu vejo muito como as pessoas estão ávidas por arte, por lerem, por verem filmes, para compartilhar essas informações. E até ali onde eu tenho um autor que eu gosto muito, que inclusive eu o conheci quando eu estive em Nova York, trabalhei com ele, que é o Noel Carroll, que é um cara da estética, discute muito com Danto, e ele escreveu um livro que eu adorei, que foi assim que eu conheci, que se chama Filosofia do Horror, que ele analisa os filmes de terror. E ele usa o pensamento aristotélico, estético, para como se causa um efeito em algumas pessoas. Mas até mesmo em filmes, séries de terror, que estão aí nessas plataformas de streamings, você vê que eles também estão pensando, refletindo sobre o momento atual. A gente não vai ter tempo agora para analisar isso, mas a gente se engana em achar que filmes de fantasia, de ficção, estão falando do inimaginável. É uma metáfora, é sempre uma metáfora que o autor, o diretor está trazendo para a gente pensar o nosso momento presente. Só uma última pergunta, né? A gente já deu uma boa passeada aí nos temas que você explora no livro, né? E uma última pergunta que eu gostaria de fazer a você é o seguinte, bom, ao longo desses 2 milênios, né, Aristóteles ele foi interpretado de diferentes maneiras, né? Pelos seus próprios discípulos, pelos escolásticos, né? Pelos autores do Renascimento e assim vai. A gente pode dizer que cada época forja o seu próprio Aristóteles. E pensando agora nesse momento que a gente vive, né, neste início do século XXI, com que rosto, né, com que rostos, né, o Aristóteles emerge agora, na sua opinião? Eu concordo. Eu acho que cada época, né, tem vai ter o seu Aristóteles, como vai ter o seu Platão, como vai ter, enfim, esses clássicos, né? Eu estava vendo a definição do que torna a obra clássica, essa capacidade de ser sempre relida novamente. Nunca é um livro que você vai dizer, não leio porque já o conteúdo não me traz nada de novo. Ela sempre pode ser relida e ser interpretada e aproveitada alguma coisa ou outra. Eu acho que
O Aristóteles que a gente pensa hoje, que é um Aristóteles que pode ser muito discutido dentro desse contexto que a gente vive, é esse que a gente estava falando, né? O Aristóteles que a Martha Nussbaum fala muito, é um Aristóteles que está preocupado com essas questões das emoções e como as emoções elas são importantes, né? É um Aristóteles também que aparece na estética. Eu acho que é importante o Aristóteles que aparece na estética. Agora, tem um Aristóteles que não nos interessa e que mesmo para a época era um Aristóteles absurdo, que é o Aristóteles que descreve a escravidão como algo natural, que a gente já sabe que não era natural. Você tem livros que mostram que o que ele está falando é um equívoco, é um absurdo, ninguém nunca defendeu isso, mesmo na época dele. E tem esse Aristóteles, que é o Aristóteles que eu acho que é o mais interessante de todos, que não é o da substância, mas é esse da boa sorte, da sorte da nossa vida, né? O Aristóteles que vê que nós, seres humanos, estamos aí numa dinâmica com o tempo, no tempo, que nos convida a agirmos, né? A nos colocarmos numa praxis, de uma ação que faça algum sentido, né? Que traga alguma intervenção. Não dá para ser apenas contemplativo, né? Uma felicidade que se dá num campo místico, né? E deixar que as coisas ganhem o seu rumo de uma maneira espontânea. Eu acho que ele nos convoca a sermos os nossos artífices, né? E atuarmos para o bem e para o mal, mas não podemos nos omitir, né? E ficarmos esperando que as coisas aconteçam. Mas, assim, tem várias facetas ainda a serem estudadas dele. Ele é uma pessoa que escreveu muito. Eu agradeço muito a sua participação aqui no programa. Eu gostaria de apresentar mais uma vez o livro, né, que acabou de sair, Aristóteles, uma introdução. Onde que a gente... Eu estou falando de Goiânia, né? E encomendei o meu aqui pela Livraria Travessa e o serviço foi muito bom, né? Chegou rápido, encomendei acho que menos de uma semana, mas onde mais a gente encontra, professora? Que eu saiba, a Travessa ou o site da editora. Da editora, né? Não sei de outro lugar, São esses dois. O site da editora, que eu acho que é só por reembolso, acho que eles não aceitam cartão de crédito, eu não sei direito, mas teria que entrar no site da editora do UFRJ ou na Travessa. Sim. Mais fácil. Então tá. Um dos dois, tanto faz. Eu agradeço muito a sua participação e queria pedir para quem nos assiste novamente, para que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos conteúdos, que é muito importante para a gente ampliar o nosso alcance. Então, eu deixo as últimas palavras para você se despedir também do nosso público, Suzana. Obrigada pela atenção, espero que vocês gostem da nossa conversa. A Rosângela fez perguntas bem pertinentes, acho que deu para a gente fazer um passeio para quem se interessa sobre o assunto. Tem Aristóteles foi muito lido, continua sendo lido no século XX, ele influenciou Heidegger, influenciou outros leitores do Aristóteles, como Enrico Berti, que leu Heidegger para ler Aristóteles, ou Pierre Robin, que leu Heidegger para ler Aristóteles, mas também tem Martha Nussbaum e todos esses autores que também trabalham com Aristóteles. Eu acho que sempre é bom pegar um autor contemporâneo. E no mais é isso, não deixar que a gente perca essa mensagem do Aristóteles no sentido da gente agir, né? E não ficarmos simplesmente parados à espera de algum acontecimento. Ou de um milagre, né? Vamos dizer assim. De um milagre. Então tá, muito obrigada, professora. Até a próxima, então. Obrigada, Rosângela.